Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre a sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós damos prosseguimento ao nosso curso de apologética, agora tendo como tema as Sagradas Escrituras. A Bíblia, né, esse conjunto de livros que a princípio seria um elemento de convergência entre as grandes religiões, o catolicismo, o judaísmo, o islamismo, o protestantismo, mas que, como nós vamos ver, é também um elemento de divergência. É importante para nós nos aprofundarmos na fé católica e conhecermos melhor as razões da nossa esperança em Cristo, nós sabermos como é a visão católica sobre as Sagradas Escrituras, de que modo essa visão se distingue, por exemplo, do protestantismo, do judaísmo e por aí vai. Então, um primeiro tema, assim, um pouco introdutório, já que se trata de um curso de apologética e nós não podemos dar certas coisas por descontado, é importante fazer uma breve precisação ou situar brevemente essas grandes religiões que têm a Bíblia, ou ao menos os personagens e certos acontecimentos bíblicos, como o seu fundamento. Então, em primeiro lugar, o islamismo. Então nós sabemos que o islamismo tem como livro sagrado o Alcorão, o islamismo, que é uma religião criada por uma figura chamada Maomé, por volta do século VII, e Maomé criou essa religião como? Fazendo uma grande mixórdia entre elementos do judaísmo, do cristianismo, utilizando profetas, aliás, figuras bíblicas importantes como Abraão, o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo, a Virgem Maria, o Arcanjo São Gabriel. E Maomé se propõe como, dentro de toda a história da salvação, tal como manifestada no Antigo e no Novo Testamento, ele se propõe como o ápice dessa revelação e por meio dele, afirma, Deus escreveu o livro sagrado principal, que é a norma absoluta de fé do islamismo, que é o Alcorão, que obviamente está muito além dos textos bíblicos, embora se preste no Islã uma certa veneração aos personagens bíblicos. Por outro lado, uma segunda grande religião, entre aspas, bíblica, ou que tem a Bíblia como fundamento, é o judaísmo. Nós sabemos mais ou menos como é o judaísmo contemporâneo, agora que é preciso fazer uma precisação. Aquilo que nós chamamos hoje de judaísmo, enquanto tal, é uma religião substancialmente distinta da religião judaica que existia no tempo de Nosso Senhor Jesus Cristo, e essa religião que havia no tempo de Nosso Senhor Jesus Cristo, por sua vez, é uma religião substancialmente distinta daquela religião do antigo Israel que havia, por exemplo, no tempo do rei Davi. Então, só uma breve introdução histórica sobre o judaísmo. O judaísmo venera as escrituras, venera aquilo que eles chamam a Tanakh. A Tanakh inclui a lei, os profetas e os escritos. É chamada também de Bíblia hebraica. Por que eu digo Bíblia hebraica? Ao contrário do que pensam alguns cristãos, os judeus não reconhecem todos os livros do Antigo Testamento. Para eles são sagrados somente uma parte dos livros daquele que é o nosso Antigo Testamento. Agora, o judaísmo começou
propriamente como religião, de muitos modos, de muitas maneiras Deus falou, mas enquanto tal, ele começa depois do exílio da Babilônia. Então, até o ano 586 a.C., havia uma religião que era bastante diferente daquilo que depois se tornaria a religião judaica. Inicialmente, com base na lei de Moisés, se ofereciam sacrifícios em diversos santuários. Era uma religião que não se distinguia tanto de outras religiões dos povos, por exemplo, do povo de Canaã, a terra que depois foi ocupada para os hebreus, ou de outros povos circunstantes, baseada sobretudo no sacrifício de animais. Depois da reforma do rei Josias, a religião de Israel ficou restrita ao templo de Jerusalém. E somente no templo construído pelo rei Davi, aliás, pelo rei Salomão, sobre o Monte Sião, é que se podiam oferecer os sacrifícios para Deus. E por que eu disse que o judaísmo como tal começa depois do exílio? Porque quando Nabucodonosor com suas tropas invadiu Jerusalém e destruiu o templo de Jerusalém, repito, lá pelo século VI a.C., os israelitas ficaram sem o templo para oferecer os sacrifícios, sem o rei, uma vez que o rei foi levado prisioneiro, teve os olhos perfurados, depois morreu, a família real foi toda levada para o exílio, sem os principais do povo que tiveram que se dispersar e foram para muitos lugares, e aí se acentuou a diáspora judaica no Egito, em várias outras partes, e ficaram então sem a terra também. E anos depois, quando finalmente a Pérsia dominou a Terra Santa, e Ciro, rei da Pérsia, permitiu novamente que os judeus ali se reestabelecessem, então se reconstruiu ou se restaurou o templo foi novamente dedicado, tal como nos contam na Sagrada Escritura, os livros de Esdras e de Neemias, e a partir de então é que se estabelece o que propriamente, do ponto de vista histórico, se chama o judaísmo. Os autores aí, os comentaristas modernos, tendem a dizer que a Bíblia, aliás, os livros do Antigo Testamento enquanto tal, que até então eram tradições dispersas aqui e acolá em Israel, eles foram sistematizados e alguns tiveram a sua redação final elaborada nesse período, depois do retorno do exílio, no período da Pérsia. Então, a religião judaica, além do templo, possuía como um aspecto importante, central, a palavra de Deus das Escrituras, então ficou templo e sinagoga. E aí se estabelece, digamos, uma primeira forma de judaísmo. Mas o que acontece? Na época de Nosso Senhor Jesus Cristo era esse judaísmo, chamado judaísmo do Segundo Templo, depois do exílio que havia na Terra Santa. Mas depois de Nosso Senhor, no ano 70, conforme as profecias de Cristo, aliás, na aula passada, o Padre Marcos dizia que um dos elementos de credibilidade do Novo Testamento é o cumprimento das profecias. E uma das profecias que Nosso Senhor fez e que de fato se cumpriu é que o Templo de Jerusalém seria destruído e que Jerusalém seria sitiada pelos inimigos, algo que perdura até hoje. Quando Jesus chega para sofrer a sua paixão, ele chora sobre Jerusalém e diz: se tivesses reconhecido quem podia te trazer a paz, mas agora serás desolada. E essa profecia se cumpriu quando? No ano 70 da era cristã, depois de Cristo, quando os romanos, sob o comando de Tito, invadiram então Jerusalém, novamente destruíram o templo, que havia sido ricamente adornado e reformado pelo rei Herodes, e dessa vez a destruição foi definitiva. Por quê? Porque a divina providência, uma vez que Jesus tinha morrido já na cruz por nós, que tinha instituído o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, por meio do qual o único sacrifício que nos traz a salvação, que é o sacrifício de Cristo, pode se perpetuar sempre sobre os altares, a divina providência não precisava mais do culto de templo, de animais, de sacrifícios, como é claramente
dito na carta aos Hebreus: não quisestes ofertas nem vítimas, formaste-me um corpo, e Deus permitiu que desde então, apesar dos esforços dos judeus, nunca mais o templo de Jerusalém fosse reconstruído. Por que eu faço essa introdução? Por quê? Porque o judaísmo até então era centrado no templo. E uma vez que o templo foi destruído novamente, então aquela religião que existia até então deixou de existir. Alguns judeus acreditaram em Cristo Nosso Senhor como Messias. É importante ter isso claro. Os primeiros cristãos vieram do judaísmo. Nosso Senhor mesmo dizia para os apóstolos: vão primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Só depois de anunciar no templo, nas sinagogas de Jerusalém e da diáspora, é que os apóstolos, do modo especial São Paulo, começaram a anunciar também para os pagãos. De tal modo que a outra parte dos judeus, uma parte significativa que não aceitou a Cristo, começou um novo tipo de religião que não é uma continuidade daquela religião que havia na época de Cristo. É uma religião que se costuma chamar o judaísmo rabínico. O judaísmo rabínico que já não tinha mais o templo e seria, portanto, uma religião centrada em ensinamentos morais sapienciais, mas com uma característica especial, que caracteriza, por isso que se chama judaísmo rabínico. Eles levavam, e levam até hoje, porque o judaísmo atual é uma continuidade desse judaísmo rabínico que tem a sua origem lá pelo século III e IV, ou seja, depois de Cristo. Eles tinham, como tem, uma veneração pela Tanakh, né, a Bíblia deles, que é um pouco mais restrita em relação à nossa, que são basicamente os livros, a lei, os livros do Pentateuco, os profetas, os principais profetas que nós também veneramos, e os escritos, livro de Reis, Crônicas, Salmos e por aí vai. A diferença é que o judaísmo rabínico passou a se centrar cada vez mais não tanto na Bíblia, mas nas interpretações que os rabinos dão sobre a Bíblia. Se nós voltarmos para o Novo Testamento, nós vamos ver que Jesus, Nosso Senhor, tem diversas disputas com os fariseus. E dentre as reprovações que Jesus faz aos fariseus, Nosso Senhor diz que os fariseus substituíram o mandamento divino por preceitos humanos. Os fariseus eram um grupo que, segundo a tradição judaica, remonta a um grupo de judeus piedosos já do século III a.C., o grupo dos Hassidim, que eram pessoas especialmente observantes, que teriam criado, aliás, que cultivariam uma espécie de tradição oral sobre a lei de Moisés que viria desde os tempos de Moisés. Então, aqueles tantos preceitos de que fala o Evangelho, o modo de lavar as mãos, de lavar as vasilhas, ou até mesmo certas regras alimentares muito estritas, certas restrições para o sábado, tudo isso seriam tradições que remontariam à época de Moisés e que teriam sido guardadas por esses sábios, dos quais os fariseus se diziam a continuação, e os rabinos do judaísmo, por sua vez, afirmam-se como os continuadores dos fariseus, ensinando essa chamada lei ou Torá, Torá é lei em hebraico, a lei oral, que seria uma tradição dos antigos, como diz o Evangelho. Com o tempo, essas tradições orais se consolidaram em alguns escritos, numa coletânea de escritos que remonta ali ao século IV da era cristã, que é a chamada Mishnah. E mais para frente, isso se desenvolveu com os comentários dos rabinos em uma outra coleção, essa mais importante, chamada Talmud. Tem alguns Talmuds da Babilônia, de Jerusalém, e que são já mais tardios, lá pelo século VII ao X, de tal modo que a religião judaica, mais do que sobre o nosso Antigo Testamento, ou mesmo a Bíblia judaica, literalmente, ela se baseia sobre as sentenças do Talmud, sobre a alegada tradição oral sobre a Bíblia
que estaria cristalizada ali no Talmud. Diferente, né, aliás, talvez sob o ponto de vista do uso da Bíblia, oposto ao judaísmo, nós podemos mencionar o protestantismo. Protestantismo, como nós sabemos, é um movimento que começou no século XVI com um indivíduo chamado Martinho Lutero, que era um padre católico, um frei agustiniano, e segundo contam os biógrafos de Lutero, do ponto de vista psicológico, Lutero era uma pessoa excessivamente perturbada e, do modo especial, preocupado com a seguinte questão: como eu posso ter certeza de que eu vou me salvar? Como que eu posso ter certeza que, de fato, não tem nenhum pecado oculto, escondido, do qual eu não tenha me arrependido, não existe nenhuma falta que eu não enxergue que vai me causar condenação? Como eu posso ter a paz no coração, a tranquilidade de saber que com certeza eu irei para o céu? Lutero era tão escrupuloso que se conta que, quando ele rezava o ofício divino, nós padres temos esse dever de rezar o ofício divino, e é um dever grave, é uma obrigação todos os dias ler lá determinados salmos. Quando Lutero se distraía, por exemplo, enquanto rezava o ofício divino, ele ficava tão preocupado que ele voltava a rezar desde o começo, pensando que não, de repente Deus vai considerar que eu não rezei o ofício divino e assim eu vou acabar indo para o inferno por causa disso. E um dia ele teve uma experiência que ele atribuiu a um fato místico, lendo a carta aos Romanos, quando ali São Paulo fala da precedência da graça, que nós somos salvos pela graça. E Lutero acreditou ter tido ali um momento místico no qual ele chegou à conclusão que não, nós somos salvos pela fé, e é somente a fé e não preciso de obras, e eu posso ter certeza, porque eu creio em Cristo, eu tenho certeza que eu vou ser salvo. E eu estou um pouco simplificando o processo do Lutero, mas a partir daí ele extraiu alguns princípios que se tornaram assim basilares na teologia protestante. O sola fides, só a fé, somente a fé, só a graça e só a Escritura. Ou seja, somente a fé, basta crer em Jesus e eu vou ser salvo. Ainda hoje se ouvem um reflexo forte disso, né? Embora Lutero em si não é que tratasse exatamente assim da coisa, mas hoje se vê muitas pessoas aí em seitas cristãs que dizem isso. Não, o importante é você aceitar Jesus. Se aceitou Jesus, não importa o resto, não importa se você vive mal, não importa o que você faz ou deixa de fazer, aceita Jesus e basta, né? Só a graça. Para isso, aqui um parênteses, Lutero, embora não pudesse negar a canonicidade da carta de Tiago, que era uma coisa que não dá para negar, Lutero preferiu considerar a carta de Tiago como um escrito de menor importância, porque a carta de Tiago fala sobre a necessidade das obras que demonstrem a fé. Né? Então Lutero dizia, não, é somente a graça, ninguém é salvo por mérito algum, então não precisa de obras que demonstrem a sua fé, o importante é você aceitar Jesus e a graça vai te salvar, quando na verdade São Tiago mesmo diz com toda clareza, mostra-me a tua fé que eu mostrarei as minhas obras, né? A fé sem obras é vazia. E um outro princípio do Lutero, e que diz mais respeito ao nosso tema de hoje, é o sola scriptura, ou seja, a única regra de fé para o cristianismo deve ser a Escritura. Nós vamos ver, para a igreja, a Escritura é central, é fundamental, é sagrada, é inspirada por Deus, tem Deus como autor, é a alma da teologia, é importantíssima, imprescindível, mas para o catolicismo nós sabemos que não se separam Escritura, tradição e magistério. E o Lutero quis então partir do princípio que somente a Escritura seria a regra única de fé. E por fim, nós podemos fazer uma menção, situar brevemente os ortodoxos, nossos irmãos, que são um pouco mais próximos do catolicismo, que
têm uma relação com a Escritura muito mais próxima da nossa, mas com algumas particularidades. Então, a primeira grande cisma, vamos dizer assim, dos ortodoxos, inicialmente nós tínhamos somente a Igreja Católica, né? Os primeiros que se separaram principalmente da Igreja Católica entre os ortodoxos foram aqueles que não aceitaram o Concílio de Calcedônia. O Concílio de Calcedônia, lá pelo século V, tratou de Cristo, nosso Senhor, e das duas naturezas de Cristo. Afirmou que Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. E esses não calcedonianos, a igreja na Etiópia, a igreja copta, a igreja na Síria, acreditavam o quê? Aliás, Etiópia não, Armênia, a igreja na Armênia, a igreja na Síria e a igreja copta, diziam, não, Jesus é só Deus, como que a divindade como que absorveu a sua humanidade. E eles então têm algumas particularidades, entre elas, eles aceitam certos livros como pertencentes à Escritura que para nós não pertencem à Escritura, né? Então, por exemplo, na Etiópia, na Igreja Ortodoxa Etíope, o livro de Enoque é considerado canônico, isso é, como Escritura, para nós não é canônico. Na Síria, por muito tempo, não mais, mas inclusive uma obra não bíblica, Diatessaron, uma obra de um certo Tassiano, foi usada como livro canônico praticamente, usada na liturgia. Eles têm essas particularidades, mas no geral os ortodoxos têm uma Bíblia muito semelhante à nossa. Bom, isto posto, um pouco feita essa introdução sobre as religiões que afirmam ter a Bíblia como seu fundamento, vamos então para algumas divergências que existem na nossa maneira de ver as Escrituras e a maneira desses outros grupos verem a Escritura. Então, eu classificaria essas divergências em 4 naturezas de divergência sobre as quais nós vamos aqui brevemente falar. Com relação ao, vamos dizer assim, ao lugar que a Bíblia ocupa dentro da fé, dentro da teologia, essa primeira. A segunda, quais são os livros que compõem a Bíblia? Nós sabemos que o judaísmo não inclui o Novo Testamento na Bíblia, mas não só. O judaísmo também não inclui alguns livros do Antigo Testamento. Os protestantes também excluem, seguindo o critério dos judeus, alguns livros do Antigo Testamento. Terceira divergência, com relação à interpretação da Bíblia em si, como a Bíblia deve ser interpretada, quais são os princípios para se interpretarem as Escrituras. E uma quarta divergência aqui, que não diz respeito tanto a uma divergência entre o catolicismo e essas religiões, mas é mais uma divergência entre o catolicismo e, eu diria, e os ateus, e que é um pouco o tema da aula da última aula, da aula do Padre Marcos, que é um pouco acerca da credibilidade da Bíblia, né? No sentido de nós podemos, de fato, em especial o Novo Testamento, os Evangelhos, podemos de fato acreditar na historicidade disso? Podemos acreditar nas palavras que vêm daqui destes livros? Então, em primeiro lugar, qual é o lugar da Bíblia, né? E eu dizia que Lutero alçou a Bíblia a única norma de fé do protestantismo. Até hoje é muito comum no Brasil, em que nos últimos anos nós tivemos um crescimento gigantesco dos grupos, confissões e mesmo seitas de origem protestante, é muito comum nós ouvirmos a seguinte pergunta, né, quando nós tratamos de algum tema religioso, desde temas assim, Jesus é Deus, bem fundamentais, temas de fé, Nossa Senhora é sempre virgem, até temas práticos, não pode usar pílula anticoncepcional, o aborto é pecado. É normal que quando vem esses temas, uma das perguntas que se fazem é: onde está escrito isso na Bíblia? É uma pergunta um pouco capciosa. Eu digo capciosa em que sentido? Por um lado, é uma pergunta muito válida, porque, sem dúvida, a Bíblia ela nos traz com uma clareza e uma precisão
uma série de informações necessárias e úteis para a nossa vida de fé. Mas, por outro lado, nem tudo que diz respeito à fé está na Bíblia. E a própria Bíblia não se propõe a ser um livro que vai explicar tudo, não se propõe a ser um livro que vai conter em si toda a revelação divina. É por isso que nós levamos em conta a tradição, vamos já ver melhor o que é a tradição, e lemos a Bíblia a partir das balizas dadas pelo magistério da Igreja. Aqui nós entramos numa questão de uma área chamada teologia fundamental, que é essa relação entre a Sagrada Escritura e a tradição. Então, para nós entendermos melhor essa relação, eu gostaria de citar uma passagem da própria Escritura, da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. São Paulo diz o seguinte: portanto, irmãos, ficai firmes, guardai as tradições que vos ensinamos, oralmente ou por escrito. Então o apóstolo São Paulo, se dirigindo à comunidade, afirma que ele mesmo, esse é um plural meio majestático, ele mesmo ensinou muitas coisas aos Tessalonicenses por escrito, como são as suas cartas. São Paulo é o mais profícuo autor do Novo Testamento, mas também de viva voz. E o próprio São Paulo diz: prestai atenção, ou seja, observai essas tradições que foram ensinadas de viva voz. O apóstolo dá a entender que tem alguns ensinamentos que não estão escritos, mas que devem ser observados. Uma outra passagem que pode nos servir, é muito útil para a nossa reflexão, a conclusão do Evangelho segundo São João, no capítulo 21, o discípulo amado, o autor do Evangelho de São João, diz: este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que foi quem as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. E depois conclui: há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se fossem escritas uma por uma, creio que o mundo não poderia conter os livros que se escreveriam. Então o próprio Evangelho diz o seguinte: olha, a gente diz aqui muitas coisas que são úteis e que são confiáveis, são fidedignas, mas nem todas as bibliotecas do mundo poderiam conter aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus ensinou. Então, o que a igreja ensina a esse respeito? A igreja ensina que a revelação divina é transmitida por duas modalidades: escrita e oral. A modalidade escrita é o que nós chamamos a Bíblia, ou as Sagradas Escrituras. A modalidade oral é aquilo que nós chamamos a tradição. Então, primeiro só dar algumas definições. O que é a revelação divina? A revelação divina é esse complexo, a igreja costuma usar um termo teológico, técnico, fala em uma economia, mas nós podemos dizer esse complexo de palavras e ações de Deus, do próprio Deus, por meio dos quais, ao longo da história humana, ele, de muitos modos, em muitos momentos, se manifestou para os homens. Então, a revelação inclui desde a manifestação de Deus aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, passando a manifestação de Deus, a aliança com Noé, com Abraão, Isaque, Jacó, com Moisés, a palavra de Deus dirigida aos profetas. E, finalmente, na plenitude dos tempos, Deus não só falou à humanidade, mas ele se revelou de uma maneira ainda maior, ele revelou-se como ele mesmo, encarnando-se, fazendo-se homem, o Filho de Deus, o Verbo de Deus, a segunda pessoa de Deus, se fez homem, e ele mesmo veio ao mundo, se autocomunicou. E essa revelação, que eu repito, se dá por meio de ações e palavras. Pensemos, por exemplo, na vida de Cristo. Ele se revelava não só falando, mas a vida de Cristo, as suas virtudes, o seu amor, a sua caridade, os seus milagres, tudo aquilo que ele é e tudo aquilo que ele fazia e dizia era uma forma de Deus se revelar.
Tudo isso foi transmitido a quem? Em primeiro lugar, aos apóstolos e depois também àqueles discípulos que conviveram com Jesus, de tal modo que se costuma dizer, se usa essa fórmula geral, um pouco aproximativa, que diz o seguinte, que a revelação ela chegou na sua plenitude em Cristo e ela se concluiu como? Com a morte do último apóstolo, São João Evangelista, que era adolescente quando Jesus subiu aos céus e que, portanto, foi o último a morrer, e ali cessou a revelação. Pois bem, quantas coisas aconteceram nesse período? Quantas coisas os apóstolos ouviram, transmitiram, ensinaram para as primeiras igrejas quando eles viajaram pelo mundo? E tudo isso foi transmitido por cartas, como as cartas de São Paulo, por meio dos evangelhos, especialmente dos 4 evangelhos, do livro do Apocalipse, mas foi transmitido tudo também por meio de ensinamentos tu a tu. E esses ensinamentos tu a tu são aquilo que nós chamamos a tradição, a transmissão oral da revelação divina. Para nós entendermos melhor essa realidade, é importante nós sairmos um pouco da abstração, porque às vezes, inclusive, quando se propõe esse tema da relação entre escritura e tradição, se coloca muito em termos abstratos, mas nós pensemos um pouco. Eu ainda não falo nem em termos religiosos, mas vamos pensar em termos culturais, né? Então vamos lá. Lutero e o protestantismo em geral pretendem que a norma de fé absoluta é a Bíblia, que para você conhecer a Deus você tem que ler direto na Bíblia e que para você ter um contato com Deus você tem que poder livremente interpretar a Bíblia sem uma mediação. Essa é a premissa. Vamos pensar do ponto de vista cultural. Eu só estou falando aqui, você está entendendo algo do que eu falo, porque nós compartilhamos uma língua que nós recebemos, aprendemos dos nossos pais, que foi se desenvolvendo, que é compartilhada e que é comum. Nós só aprendemos, indo para o campo religioso, aliás, ainda no campo cultural, certas coisas básicas que nós podemos pensar que cada um faz do seu jeito, ninguém faz do seu jeito. Ninguém aprendeu a fazer higiene pessoal sem que alguém lhe ensinasse a fazer higiene pessoal. Ninguém aprendeu a se vestir sem que alguém lhe ensinasse a se vestir. Ninguém aprendeu a se relacionar socialmente, a perceber as intenções dos outros, a colocar-se diante dos outros sem ver outros fazerem isso. Não existe nenhuma relação que seja direta, seja com Deus, seja com o mundo, seja com os outros, sem a mediação de outros seres humanos. Transpondo isso para a religião. Ninguém teve uma iluminação, pensou, eu vou ler a Bíblia e Deus vai me revelar coisas através da Bíblia. Ninguém, por mais que queira orar livremente, eu não gosto de ir na missa porque ali a oração é toda já repetitiva, está toda prevista, eu gosto de orar do meu jeito, ótimo, mas ninguém aprendeu a orar do seu jeito sem antes ver outras pessoas fazendo oração. E a própria oração que o Senhor ensinou, o Pai Nosso, e as orações vocais, inclusive, têm essa função de nos ensinar a fazer oração, porque não existe um contato direto com Deus sem a mediação de outros seres humanos. Ninguém se autobatizou e disse, eu me batizo agora que eu acredito em Jesus. Tudo vem mediado por uma cadeia ininterrupta de fé, de vida eclesial, de transmissão, de ensinamento. Esse é o sentido, inclusive, da palavra tradição. Tradição vem de paradosis, que é o verbo paradidome, que significa literalmente entregar. Você entrega algo de geração em geração. É uma onda ininterrupta que vem desde Cristo, dos apóstolos, até os dias de hoje, da qual nós somos apenas um impulso. Pois bem, e assim, por meio dessa onda ininterrupta, é que se formou a própria Bíblia. Então, aqui também é importante que nós sejamos muito concretos. Eu dizia para vocês que
Jesus Cristo veio ao mundo, viveu, ensinou, morreu, ressuscitou, e um grupo de pessoas foi testemunha disso, a começar os 12 apóstolos, depois os 70 discípulos que Jesus enviou e mais um grupo de discípulos que seguia mais ou menos de perto o Mestre. Jesus subiu aos céus por volta do ano 33. O primeiro evangelho a ser escrito remonta mais ou menos ao ano 50 ou 60 da era cristã. Ou seja, pelo menos aí 20 anos depois de Jesus subir aos céus. Então, aqui um parênteses, né? A Pontifícia Comissão Bíblica nos recomenda levar em conta a ordem como ordem cronológica da redação dos evangelhos, a ordem canônica. Primeiro São Mateus, depois São Marcos, depois São Lucas e, por último, o de São João. Aparentemente, São Mateus foi ali por 50, 60, São Lucas, São Marcos talvez ali nos 60, São Lucas talvez no final da década de 60, 67, e São João lá pelo ano 90. Uma primeira pergunta: se não existe cristianismo absolutamente sem a Bíblia, ou se a Bíblia é a única regra de fé, os cristãos que viveram entre a ascensão de Jesus aos céus e a redação dos primeiros evangelhos, eles não foram autênticos cristãos? Eles não puderam conhecer a Jesus? Eu acredito que eles, talvez, até porque muitos morreram mártires, talvez eles tivessem muito mais fé do que nós e muito mais entrega. E mais, aqueles que conheceram os evangelhos talvez tenham conhecido um só. Segundo a tradição, São Mateus, o publicano, era um dos 12 discípulos, escreveu o seu evangelho para a comunidade dos cristãos ali na Terra Santa. Aliás, que eram o quê? Cristãos provenientes do judaísmo. Por isso até ele insiste sobre alguns temas que interessavam mais aos judeus. O fato de Jesus ser descendente de Davi dava como pressuposto um conhecimento de uma série de temas, elementos do Antigo Testamento. E é possível que esses cristãos que tiveram contato com o Evangelho de São Mateus tenham conhecido só esse, não tenham conhecido, por exemplo, o Evangelho de São Marcos, que, sendo um discípulo, uma espécie de secretário de São Pedro, escreveu o seu evangelho muito possivelmente em Roma, para um público pagão, e por isso o evangelho de São Marcos às vezes explica certas coisas, né? Então, os fariseus lavam cuidadosamente as mãos, porque eles têm hábitos assim, então eles lavam as mãos, os vasos, as jarras, isso e aquilo, e muitas outras coisas que eles receberam dos antigos. Ele explica para um público que eram pagãos, que tinham se convertido ao cristianismo e que não entendiam nada de judaísmo, de costumes judaicos. E é possível que em Roma, então, talvez eles não conhecessem nessa época outros evangelhos. São Lucas, por sua vez, escreveu para uma comunidade mista em que havia gente proveniente do judaísmo, gente proveniente do paganismo, em Antioquia. São João, aparentemente, escreveu já bem mais tarde na Ásia Menor o seu evangelho, mas o fato é, nesse período inicial, não havia a escritura e às vezes não havia integralmente a escritura, mas existia cristianismo, porque existia a igreja, existia a palavra de Deus. E é muito possível que a Bíblia, como um livro completo, tal como nós o recebemos, ela foi chegando nas comunidades somente muito mais tarde, inclusive por uma limitação material de como se fazerem os livros e se agruparem todos os livros, algo que só foi possível a partir do século III, IV, com o desenvolvimento da tecnologia dos códices, que é essa encadernação, que é uma coisa que providencialmente, assim quis a providência divina, se desenvolveu somente ou simultaneamente à expansão do cristianismo. E como que os evangelhos foram escritos? Se São Mateus escreveu o seu evangelho
por volta do ano 50, ou seja, 20 anos depois da ascensão de Cristo. Se São Lucas sequer era um dos 12, e se Marcos também não era um dos 12, se São João escreveu o seu evangelho cerca de 60 anos depois da ascensão de Cristo, até então, o que havia? Havia tradições escritas e orais que eram transmitidas. Havia um ensinamento que era transmitido de apóstolo para apóstolo, de apóstolo para discípulo, e de tal modo que nós podemos dizer que a composição dos evangelhos, dos 4 evangelhos, ela se dá em 3 etapas. É importante ter isso, assim, para dar um grau de realismo para o que é o evangelho. Então, quais são essas 3 etapas da composição, da formação dos evangelhos? Primeira etapa, a vida de Cristo em meio aos apóstolos. A vida de Cristo, a sua vida, paixão, morte, ressurreição, os seus discursos, os seus milagres, a sua caridade. Isso. Uma segunda etapa, aquela etapa compreendida entre a ascensão de Cristo aos céus e a efetiva redação dos evangelhos, que é a etapa da pregação dos apóstolos. Então, os apóstolos, munidos daquilo que eles viram e ouviram, e claro, assistidos pelo Espírito Santo, depois da efusão do Espírito Santo em Pentecostes, Jesus tinha prometido que muitas coisas eles ainda não podiam entender, mas que o Espírito Santo os levaria à verdade total. E depois, então, impulsionados pelo Espírito Santo, eles saíram pregando no mundo inteiro. São Pedro e São Paulo foram para Roma, São Tomé foi para a Índia, de São Tiago se diz, segundo uma tradição, que ele teria ido até para a Espanha. Cada um foi para um lugar e, por um tempo, pregavam sem que houvesse ainda os evangelhos que nós temos hoje e que nós sabemos que são inspirados por Deus. E a terceira etapa da formação, a redação propriamente dita dos evangelhos. E nós podemos pensar quantas coisas os apóstolos ensinaram que, por uma impossibilidade material, não ficaram consignadas nos evangelhos. Quantas coisas foram transmitidas pelos apóstolos, que depois foram transmitidas pelos discípulos dos apóstolos, que depois foram transmitidas pelos discípulos dos discípulos. Um dos casos mais conhecidos, por exemplo, nós sabemos que São João Evangelista, o discípulo amado, ele teve algum tipo de contato, conheceu São Policarpo de Esmirna. São Policarpo de Esmirna, por sua vez, conheceu Santo Irineu, que depois se tornaria o bispo de Leão, e que foi um dos maiores doutores, e que teve, sob certos aspectos, foi o primeiro grande teólogo, no sentido de fazer uma sistematização da teologia católica, e que escreveu obras muito extensas. E é claro que nessas obras se percebe, se sente, ou pensemos em Santo Inácio de Antioquia, que muito próximo aos apóstolos derramou o seu sangue. Nessas obras desses homens que conviveram ou viveram muito próximos dos apóstolos, existe um eco, uma espécie de continuação, o som que ressoa daqueles ensinamentos não escritos, que não se reduzem a ensinamentos catequéticos, mas a própria vida. E nós sabemos, se você quer ser uma pessoa santa, o melhor a fazer não é necessariamente pegar um manual de teologia ascética e mística e devorar aquele manual. O melhor é você conviver com uma pessoa santa. Se você quer ser um bom pianista, não basta só você estudar a teoria musical e praticar o piano. É bom você conviver com um bom, um ótimo, um excelente pianista. Essa analogia para dizer que aquelas pessoas conviveram com os apóstolos. E isso foi transmitido e tem como monumentos, vamos dizer assim, às vezes a igreja, alguns teólogos usam essa expressão, monumentos ou testemunhos, os escritos dos santos padres, que eles fazem ecoar a tradição. Os grandes documentos litúrgicos, como a igreja celebrava a liturgia nos primeiros séculos, os primeiros sacramentários, e por aí vai. E, analogicamente, esse mesmo processo se deu também para livros do Antigo Testamento. Então,
muitos livros foram escritos depois de uma longa transmissão oral, né? Por quê? Porque a palavra de Deus não é simplesmente uma palavra escrita. Uma das ideias que o Papa Bento XVI, com maior frequência, recordou no seu magistério pontifício, é de que o cristianismo não é a religião do livro. O cristianismo é a religião da palavra, dizia o Papa Bento XVI. Possivelmente, como religião do livro, ele se referia talvez ao Islã, que tem uma visão assim bastante literalista da interpretação do Alcorão e cujo credo está concentrado quase que absolutamente nas sutras do Alcorão, ou talvez se referisse, por exemplo, ao protestantismo, que tenta dar um valor único, exclusivo à Escritura como norma de fé, mas ele diz, não, é a religião da palavra. E por que é importante dizer a religião da palavra? Existem alguns sentidos desse vocábulo, palavra, né? Então, a começar, quem é a palavra de Deus com maiúsculo? A palavra de Deus com maiúsculo, algumas pessoas talvez fiquem escandalizadas de eu dizer isso, mas a palavra de Deus com maiúsculo não é a Bíblia, ao contrário do que poderia parecer. A resposta a essa questão se encontra no prólogo do Evangelho de São João, em que São João diz, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio ela estava com Deus, e tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito. O que foi feito nela era a vida, e a vida era a luz dos homens. Depois diz, ela estava no mundo, o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. A palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória que tem junto ao Pai como um Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Então, a palavra de Deus, com maiúsculo, é o Filho, a segunda pessoa de Deus, o Verbo, a sabedoria que se fez carne e habitou entre nós. Na primeira aula foi mencionado isso pelo padre João Fouto, né, que em Deus, o Pai é a fonte, a origem, o Filho é o intelecto, o Espírito Santo é o amor, ou a vontade. E a palavra de Deus é o quê? O intelecto, a sabedoria de Deus, o conhecimento que Deus tem de si mesmo, o conhecimento, a sabedoria por meio da qual Deus criou todas as coisas, o verbo, a palavra, que se fez carne. Esse é Jesus. Então ele é a palavra, por isso que o cristianismo é a religião da palavra. Mas um outro sentido da palavra é a palavra de Deus, eu diria palavra, eu não diria a palavra de Deus, mas nós podemos dizer que a Bíblia é palavra de Deus, enquanto ela é a transmissão, a modalidade escrita de transmissão da revelação. Então ela é palavra de Deus, Deus fala sobre a Bíblia, através da Bíblia. Mas não só. E nesse sentido, aqueles ensinamentos do Senhor feitos de viva voz, aqueles ensinamentos dos apóstolos feitos de viva voz para a igreja nos princípios, antes que ainda houvesse o Evangelho, e até mesmo estendendo mais, os oráculos dos profetas, e era o Espírito Santo que falava por meio dos profetas, também eram palavra de Deus. Inclusive no Antigo Testamento tem várias vezes essa fórmula, né? Palavra do Senhor ao profeta tal. A palavra do Senhor se manifestou ao profeta tal, porque a palavra não é só escrita. E a esse respeito é importante nós lermos o prólogo do Evangelho de São Lucas, que é uma bela introdução. São Lucas, que, como eu dizia, não era um dos 12 apóstolos, escreveu o seu evangelho não a partir daquilo que ele viu e ouviu, como fizeram São Mateus e São João, mas escreveu o seu evangelho a partir de uma pesquisa minuciosa que ele fez. São Lucas era médico, era um homem culto e pesquisou, segundo a tradição,
conviveu com São Paulo, também, segundo uma tradição, conviveu com Nossa Senhora em algum nível e por isso sabe algumas coisas da infância de Jesus que os outros evangelistas não mencionam. E ele introduz o seu evangelho dizendo que, visto que muitos já tentaram compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós, quer dizer, que fatos? A vida de Cristo, a sua paixão, morte e ressurreição, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, a mim também pareceu conveniente, após a acurada investigação de tudo desde o princípio, escrever-te de modo ordenado, ilustre Teófilo, para que verifiques a solidez dos ensinamentos que recebeste. Então essa expressão, São Lucas se refere àqueles homens que lhe ensinaram sobre a vida de Cristo, que falaram sobre Jesus, que tinham visto Jesus como ministros da palavra. Hipereta e tu logo, quer dizer, pessoas que já estavam ministrando a palavra de Deus antes que existisse o Evangelho escrito. Isso quer dizer que o próprio Evangelho nos atesta que existe uma palavra não escrita de Deus. Então a teologia católica e a fé católica se baseiam sobre este tripé, que são três realidades que não se confundem, mas se relacionam estreitamente e não se separam. Escritura, transmissão escrita da revelação, tradição, transmissão oral da revelação, e magistério, que é interpretação autêntica da revelação. A Escritura tem como característica ser inspirada por Deus, e nós acreditamos que aqui Deus escreveu tudo e somente aquilo que Ele quis que fosse deixado por escrito para a nossa salvação, portanto ela não contém erros. A tradição, por sua vez, é assistida pelo Espírito Santo, mas nós, diferente da Escritura, que nós podemos achar, localizar, contar até o número de palavras, da tradição nós temos um conhecimento mediado por alguns documentos ou testemunhos do qual nós extraímos um pouco dela aqui e ali, que são, repito, os escritos dos Santos Padres, a liturgia da Igreja, os usos e costumes da Igreja, os concílios mais antigos, que são um testemunho da tradição. E o magistério que é o quê? É esse poder de ensinar exercido pelos apóstolos, em primeiro lugar São Pedro, que desde o livro dos Atos e dos próprios Evangelhos se antecipa e tem uma certa precedência e primazia, mas também pelos outros apóstolos e por seus sucessores, que são o Papa e os bispos, respectivamente. O magistério é assistido pelo mesmo Espírito Santo que falou pelos profetas na Escritura, que assistiu à tradição, de tal modo que nós interpretamos as Sagradas Escrituras sempre a partir destas três realidades. Agora, então, a primeira distinção, enquanto para os judeus a Escritura ocupa um lugar secundário e existe uma primazia na sua prática do Talmud, das tradições dos rabinos, das interpretações. Enquanto para os protestantes a Bíblia é a única regra de fé, e não se fala em tradição, o que é um pouco contraditório, porque obviamente cada confissão protestante tem a sua própria, entre aspas, de modo impróprio, tradição interpretativa. Existe uma tradição luterana de interpretação, uma tradição calvinista, uma tradição presbiteriana. É impossível não condicionar a sua interpretação da Bíblia ao grupo ao qual você pertence, né? Nós, católicos, nós temos a Bíblia no centro. Basta ver os escritos dos Santos Padres, nada mais são do que grandes comentários às Escrituras, textos repletos de palavras, de citações das Escrituras que eles conheciam de cabeça, de memória. Eles são embebidos pela palavra escrita de Deus. A nossa liturgia é embebida da palavra escrita de Deus. Cada detalhe da missa tem uma significação bíblica de alguma passagem. Nós fazemos leituras na missa. A homilia nada mais deve ser do que uma ajuda para a compreensão da palavra escrita de Deus, mas nós
nos inserimos dentro dessa tradição, que é a vida da igreja, que é aquele ensinamento oral cristalizado na prática plurissecular da igreja, e temos sempre esta guia segura, clara, do magistério de todos os tempos da igreja. Agora, a segunda questão, outro ponto de divergência, então, que nós falávamos no início, acerca de quais são os livros, então, que compõem a Bíblia. Nós, católicos, temos na Bíblia 73 livros, 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Lutero, dentre muitas coisas que fez na sua reformulação inteira do cristianismo, dentre muitas coisas, ele decidiu excluir alguns livros da Bíblia, considerando-os como não inspirados, como não devendo ser considerados escritura. E para nós entendermos como se deu isso, em primeiro lugar, eu gostaria de colocar algumas premissas aqui, que são importantes, umas premissas históricas, né? Não estou falando aqui de opiniões, mas eu estou falando de fatos históricos, sem os quais é impossível compreender essa discussão sobre que livros devem ou não pertencer à Bíblia. Então, o primeiro fato histórico. Na época de Nosso Senhor Jesus Cristo, lá pelo século I, não existia aquilo que nós chamamos um cânone. O que é um cânone? Um elenco fixo de quais são os livros que compõem a Bíblia. Hoje existe um cânone, nós podemos começar do Gênesis ao Apocalipse, tem uma lista de livros, esses aqui compõem a Bíblia, sem tirar nem pôr nenhum. Na época de Cristo não tinha, não só porque não existia o Novo Testamento, mas mesmo do Antigo Testamento não é claro quais livros compunham a Bíblia na época de Cristo. Ou as Escrituras, né? Era assim que se chamava na época de Cristo. Alguns claramente compunham as Escrituras, o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, que os judeus chamam até hoje de Torá, ou a Lei, o livro de Isaías, que Nosso Senhor tantas vezes cita no Evangelho, os evangelistas citam, o livro de Daniel, que é mencionado por Cristo como um profeta, o livro de Jonas, Jesus cita lá o profeta Jonas. Então ali está claro que esses livros pertenciam à Bíblia. Uma pista que existe na própria Bíblia se encontra em um livro que, infelizmente, os nossos irmãos protestantes não consideram um livro canônico. Aqui um parênteses. Os protestantes, assim como os judeus, não consideraram o livro do Eclesiástico, não confundir com Eclesiastes, Eclesiástico, como canônico, porque diziam, esse livro só tem em grego, e para o livro ser inspirado por Deus, para pertencer à Escritura, tem que ser em hebraico, e esse livro existe só em grego. Pois bem, no final do século XIX para o começo do século XX, não é que encontraram a versão hebraica deste livro, né, do Eclesiástico, a Sabedoria de Ben Sira, que é um dos livros do Antigo Testamento cujo autor é conhecido. Em geral se atribui o Pentateuco a Moisés, os Salmos, alguns a Davi, outros a Salomão, alguns escritos sapienciais a Salomão, mas no Eclesiástico tem um prólogo no qual um tradutor diz, eu estou aqui traduzindo a obra do meu avô, Jesus Ben Sira, e ele diz a época em que ele viveu e etc. Mas por que ele nos ajuda a saber quais... Pela época ele viveu lá por volta do século II a.C., né? Mas a partir do capítulo 44 do Eclesiástico, o Eclesiástico ele conta toda a história sagrada, a história de Israel, citando personagens. E é possível, por meio dessas citações e alusões que ele faz a personagens, saber mais ou menos alguns livros que eram considerados escritura, porque ele cita lá um determinado juiz, um determinado profeta, certos reis. Então você sabe que aqueles livros que fazem menção a esses personagens deviam ser conhecidos por ele. Mas nós não sabemos quais eram os livros que eram considerados escritura na época de Cristo. Não havia esse elenco fechado como tem hoje, seja para católicos, para judeus ou para protestantes.
Depois, a não ser essas alusões, a própria Bíblia não indica. Então não tem um livro da Bíblia que diga, olha, os livros que são canônicos, que fazem parte da Escritura, são esse. Não tem isso na Bíblia. Não tem, infelizmente. Então a gente precisa de alguém fora da Bíblia que diga. E além disso, como eu dizia há pouco, no início do cristianismo, e até um tempo depois, quando se consolidaram os códices, era comum que nem todos os livros chegassem a um determinado lugar. Então, alguns livros circulavam numa região, em outra região não circulavam, porque você não tinha ali tudo encadernado, fácil, à mão. Antes de haver os códices, haviam os rótulos, né, os rolos, e isso comportava uma restrição espacial. Por exemplo, por que existe primeiro livro de Reis e segundo livro de Reis? É o mesmo livro. Provavelmente porque não cabia tudo no mesmo rótulo. Então tinha que ter um primeiro rótulo, 1 Reis, segundo rótulo, 2 Reis. Né? Então era possível que em alguns lugares nem toda a Bíblia, entre aspas, não havia Bíblia ainda propriamente, toda a Escritura chegasse. E depois, isso é um fato histórico. Coube à Igreja definir quais eram os livros canônicos. Esse processo se deu em relação ao Novo Testamento, utilizando alguns critérios como a antiguidade, a apostolicidade, isso é, quais eram os livros que eram ligados aos apóstolos ou a discípulos dos apóstolos, depois a ortodoxia, se aqueles livros continham ou não erros. Interessante que em alguns lugares até, eu falo isso só por curiosidade, chegaram a duvidar até da canonicidade do Apocalipse, né? Porque achavam que talvez aquilo era muito assim, mirabolante, talvez houvesse um pouco de gnose naquilo, mas depois a própria igreja reafirmou, não, é do discípulo São João, do apóstolo São João, e por aí vai. O uso nas igrejas, então, para um livro ser considerado canônico nos primeiros séculos, tinha que se comprovar que ele era usado em várias igrejas, que era usado na liturgia, porque já nos primeiros séculos, na missa, como dá conta o testemunho de São Justino, já no início do século II, se liam as escrituras, e isso mostra como já eram considerados escritura os livros do Novo Testamento, que eram lidos lado a lado com livros do Antigo. Mas e os livros do Antigo Testamento? Por incrível que pareça, eu não dizia que o judaísmo atual não é continuação do judaísmo da época de Cristo, isso é fato histórico. O judaísmo atual se desenvolveu paralelamente, inclusive posteriormente ao cristianismo. E por incrível que pareça, o judaísmo sentiu a necessidade de definir um cânone, dizer, os livros sagrados são esse, também em função de dar uma resposta para os cristãos. Algo que nós precisamos entender, para também não ficarmos numa conversa muito abstrata sobre a Bíblia. Na época de Cristo, qual era a Bíblia que os apóstolos usavam? Como era o texto que os apóstolos usavam? Certamente não era a Bíblia, sei lá, de Jerusalém, não era a Bíblia da CNBB, que ainda não existiam. Na época de Cristo, nós tínhamos 2 textos principais dos livros do Antigo Testamento. Um era o texto hebraico, a maior parte dos livros do Antigo Testamento foram escritos em hebraico. Algumas partes de certos livros foram escritos em aramaico, né? E algumas partes em grego. Mas então existia uma versão hebraica e existia, que seria o original, aliás, o original hebraico, e existia uma importante versão, uma importante tradução, a tradução grega, a chamada Bíblia dos 70 ou Septuaginta. Essa tradução da Bíblia foi feita por volta do século 3 a 2 a.C. e se difundiu muito no mundo. Por que se difundiu? Por que grego? Nós sabemos que no século IV a.C., Alexandre o Grande
tomou conta ali de grande parte da área compreendida em volta do Mediterrâneo, inclusive tomou conta da Terra Santa. Desse modo, a língua grega se tornou uma espécie de língua franca, analogamente ao que é hoje o inglês, que é uma língua reconhecida em muitos países e há muita gente bilíngue ao redor do mundo. Também era assim em relação ao grego. Assim foi em relação ao grego entre o século IV a.C. e mais ou menos entre o século I depois de Cristo. E na Palestina aconteceu isso. E na época de Cristo, grego era mais conhecido até do que o latim, embora já estivessem desde a década de 30, mais ou menos antes de Cristo, sob o domínio dos romanos. E desse modo, tanto na diáspora, e havia judeus no Egito, havia judeus na Síria, na Babilônia, havia judeus na Turquia, em Roma, onde depois os cristãos iriam fazer a primeira pregação, mas mesmo os judeus da diáspora ou os judeus de Jerusalém, da Palestina, usavam a Bíblia grega. E a maior demonstração disso é que os apóstolos, ao citarem o Antigo Testamento, citam ipsis literis o texto da tradução grega do Antigo Testamento, quando citam pedaços, versículos, né? E por que eu estou falando isso? Porque essa Bíblia era a Bíblia que circulava, e essa Bíblia foi a Bíblia que foi utilizada como critério e como livro sagrado, na medida em que ela começou a ser encadernada em códices pelos primeiros cristãos. E incluíam livros escritos em hebraico, que pertencem à chamada Bíblia hebraica, mas inclui também livros ou que foram escritos em grego originalmente, como, por exemplo, o livro da Sabedoria, o segundo livro dos Macabeus, mas alguns livros que foram escritos provavelmente em hebraico ou em aramaico, mas cujo original se perdeu e que foram depois transmitidos, levados adiante em grego. Um deles é o Eclesiástico, que eu falei que só no século XIX foram encontrar o original hebraico. Outros livros, como o livro de Tobit, o primeiro livro dos Macabeus, e por aí vai. E a igreja usava a Bíblia dos 70, essa Bíblia um pouco mais extensa, e na medida em que a igreja considerou como escritura aqueles livros, alguns dos quais já não eram conhecidos ou já não eram mais usados por parte dos judeus, os judeus, para se distanciarem do cristianismo, fizeram um cânone um pouco mais restrito e renegaram a Bíblia grega. Até é interessante saber, só por curiosidade, me desculpa estender um pouco, mas depois de Cristo, por um tempo, como o cristianismo acabou difundindo a Bíblia mais do que o próprio judaísmo, até porque o cristianismo tinha um impulso missionário apostólico que não tinha o judaísmo. Os judeus tinham lá os prosélitos, mas nem se compara a como os cristãos faziam novos discípulos. Depois, então, vendo isso, que a coisa estava saindo de controle e que a Bíblia da Septuaginta, a Bíblia em grego, estava se espalhando pelo mundo, alguns rabinos lá judeus criaram um dia para chorar, o maldito dia em que a Bíblia foi traduzida para a língua dos gentios. Porque se criou a coisa de que só valia a Bíblia em hebraico. Mas não era assim, até porque os próprios judeus haviam feito a tradução da Bíblia para o grego. E os judeus, então, excluíram do seu cânone aqueles livros transmitidos em grego, e por isso ficou uma discrepância entre os livros que nós consideramos escritura e o dos judeus, né, do Antigo Testamento. Eles têm menos livros. E quando Lutero criou a sua nova teologia, Lutero passou a adotar como critério esse mesmo critério. Só iriam entrar no Antigo Testamento aqueles livros escritos e transmitidos na língua hebraica e aramaica. O que em si é um contrassenso, porque o aramaico em si, se é porque o hebraico é uma língua original de Israel, é uma língua mais pura, o aramaico, por sua vez, já é uma língua contaminada, é uma língua pagã,
Os judeus começaram a falar aramaico somente quando houve o exílio da Babilônia, então muitos desaprenderam o hebraico, o aramaico entrou, inclusive corrompeu os livros com influência aramaica, tem um hebraico que é um hebraico decadente, mas esse foi o critério. A Igreja Católica nunca adotou uma língua única, sagrada. E para nós, a Bíblia, uma parte da Bíblia é composta originalmente em hebraico, outra em aramaico, outra em grego, e nós temos como Bíblia autoritativa, referencial para questões de fé e de doutrina, a tradução latina, como uma referência, a tradução Vulgata do São Jerônimo. Então esse é um ponto de divergência, a questão do cânone. Então nós temos um cânone mais longo, isso é, o elenco dos livros que nós consideramos canônicos é maior. E aqui é importante nós sabermos um pouco isso, até para conseguirmos entender a importância disso. Quando eu digo um livro canônico, eu digo é um livro que pertence à Bíblia, que compõe a Bíblia. E o que faz, qual é o critério? O que a Igreja diz que é um livro canônico? Um livro canônico é um livro que e é importante ter esta expressão na cabeça, é um livro inspirado por Deus. Inspirado por Deus. Tem uma passagem que pode nos ajudar, a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Aliás, versículo 16 em diante. São Paulo diz: toda a escritura, pasarregrafe, escritura, é a palavra que é usada para se referir às escrituras, é inspirada por Deus e útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda boa obra. É inspirada por Deus. Nessa passagem, São Paulo cria uma espécie de neologismo, theopnestos, que literalmente é soprada por Deus. E a ideia nossa católica de inspiração é que, de fato, o que está escrito aqui tem por autor principal o próprio Deus, que como que soprou. Vejam que soprar é um atributo normalmente do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, pneuma, ruach, é o que? É o sopro de Deus. E a gente diz que o autor das Escrituras é o Espírito Santo. No Credo Niceno-Constantinopolitano nós professamos: creio no Espírito Santo, ele que falou pelos profetas. Ele é o autor da Escritura. E a segunda carta de Pedro complementa, no capítulo 1, 20 a 21, dizendo que, antes de mais nada, sabei isto, que nenhuma profecia da Escritura, atenção, profecia que não é no sentido de previsão do futuro, profecia é tudo aquilo que está escrito na Escritura, que é tratado como profecia, aquilo que é dito da parte de Deus. Nenhuma profecia da Escritura resulta de interpretação particular, pois que a profecia jamais veio por vontade humana, mas os homens, impelidos pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus. Os homens impelidos pelo Espírito Santo, ou literalmente levados pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus. Então, Deus é o autor da Escritura. E aqui é importante, no século XIX para o século XX, a Igreja, para explicar um pouco melhor, aprofundar esse mistério, passou a utilizar uma teoria do Santo Tomás de Aquino, que é a teoria da causa instrumental. No que consiste isso, né? Então, a ideia é a seguinte: a Escritura tem, enquanto tal, a transmissão escrita da revelação divina, ela possui duas causas, ou dois autores. Uma causa principal e uma causa instrumental. A causa principal, o autor principal, é Deus. É Ele que é o autor da Escritura. Ele é que causa, em primeiro lugar, a Escritura.
A causa instrumental, o autor instrumental, é o autor humano. Ou, é bom também conhecer essa expressão, às vezes se chama o agiógrafo. Quem que é o agiógrafo? São Paulo nas epístolas de São Paulo, São João no Evangelho de São João, Moisés, segundo a tradição, no Pentateuco. E cada livro tem um agiógrafo. De alguns nós sabemos quem é o agiógrafo, como no caso dos livros do Novo Testamento. De alguns livros do Antigo nós não sabemos quem que é o autor, né? Pois bem, a ideia é que Deus utiliza o autor humano, ou agiógrafo, como um instrumento, fazendo uma analogia como alguém utiliza um lápis, uma caneta para escrever. É imprópria essa analogia, mas serve até certo ponto. Então, se eu escrevo num caderno uma frase, Deus é amor, né? Quer dizer, quem concebeu aquilo, quem teve aquela ideia, fui eu. Mas aquela frase, ela precisa de um instrumento. Eu não consigo escrever com os meus dedos. Eu preciso de um instrumento e Deus quis usar esse instrumento. Agora, a frase, ela vai deixar em si algo do instrumento. Então, se eu escrever com uma caneta vermelha, vai ficar de vermelho. Se eu escrever com azul, vai ficar de azul. Se eu escrever com uma caneta com a ponta mais grossa, o escrito vai ficar mais grosso. Mais fino, vai ficar mais fino. É um pouco isso que acontece na escritura. Então, você vê na carta de São Paulo, transborda o caráter de São Paulo, o temperamento de São Paulo, o amor de São Paulo por Cristo. Do Evangelho de São João também se infere como é que São João amava Jesus, como é que São João ficou marcado com aqueles acontecimentos e por aí vai. Só que tem uma diferença, por isso que eu digo que essa analogia da caneta é um pouco imprópria. Porque o Papa Leão XIII, numa belíssima encíclica chamada Providentissimus Deus, no qual ele tenta explicar com maior profundidade esse fenômeno da inspiração, ele diz que Deus utiliza-se dos autores instrumentais, isso é, dos agiógrafos ou autores humanos, como instrumentos vivos. Em que sentido? No ato de escrever, os instrumentos de Deus, os autores humanos, eles estão no uso das suas faculdades, no uso da sua inteligência, da sua vontade. Às vezes, até a iconografia cristã, pensemos, por exemplo, lá no São Mateus, representado pelo Caravaggio, tende a mostrar, a retratar, né, a inspiração divina, o autor escrevendo o livro da Bíblia como uma espécie de êxtase, assim, né, um momento de inconsciência. Isso pode até acontecer, né? O Apocalipse de São João, por exemplo, fala de uma espécie de arrebatamento, de visão mística que São João teve na ilha de Patmos. Mas o normal é que Deus coloca no coração do agiógrafo o propósito de escrever, Deus move o agiógrafo a escrever, Deus ilumina o intelecto por meio de um carisma específico, que Santo Tomás de Aquino chama o carisma da profecia, que, como eu dizia, não tem a ver com prever o futuro, é um carisma de uma elevação intelectual conferida pelo próprio Deus. Deus sustenta esse agiógrafo enquanto ele escreve, de tal modo que, embora o agiógrafo deixe ali, sim, um pouco de si, das suas características, do seu repertório cultural, do objetivo que ele tem ao escrever, da intenção que ele tem para dirigir uma mensagem específica aos destinatários iniciais daquele texto, mas Deus é o autor que escreve tudo e somente aquilo que Deus quer. E por isso se atribui a Escritura ao Espírito Santo. Assim como alguém que vê uma pintura do Rembrandt afirma que a pintura é do Rembrandt e não do pincel. Da mesma forma, a Bíblia é uma obra, é um escrito que tem Deus como seu próprio autor principal e portanto, tem algumas propriedades particulares próprias que só pode ter um escrito mesmo divino, de origem divina, como a inerrância. Então, a Bíblia não contém erros. Ou a inerrância ou a verdade da Escritura. Ultimamente se usa no magistério essa terminologia especialmente, a verdade da Escritura. Bom, isso posto,
Passamos para uma outra objeção, outro ponto de divergência, aliás, entre a maneira católica e a maneira dos protestantes ou dos judeus de verem a Escritura, que é, tá bom, já existe essa divergência, nós vimos, de quais são os livros inspirados, quais são os livros que devem ser considerados como Escritura e que, portanto, não contêm erros. Nós temos um cânone mais longo, porque, enfim, os judeus não quiseram aceitar certos livros e os protestantes seguiram esse critério judeu. Aqui um parênteses, o percurso da definição do cânone da Escritura foi um percurso lento. Inicialmente não era uniforme em todas as igrejas, houve divergência mesmo entre os santos padres sobre isso, entre Santo Agostinho, São Jerônimo. Em alguns lugares se usavam certos livros, em outros lugares não se usavam. Um grande momento de definição, dois grandes momentos de definição foram: primeiro, os concílios do norte da África, no final do século IV, o concílio de Hipona e de Cartago. Num deles, o próprio Santo Agostinho participou, e é o primeiro documento magisterial escrito em que se fala que o cânone, a Bíblia, inclui também aqueles livros transmitidos em grego. Aqui é importante ter em conta uma coisa: às vezes as pessoas, ao estudarem a história da igreja, elas pensam assim, então se o primeiro documento sobre esse assunto saiu aí nesse momento, então é porque aí é que começou a ser dessa maneira. É um erro. Esse é um raciocínio de quem é moderno. Né? Nós modernos achamos que a vontade do homem é que cria a realidade. Para os antigos, não. Não é porque os bispos disseram que passaram a fazer daquela maneira. Na verdade, no início da igreja, o magistério intervinha somente para resolver um problema quando algo que era aceito amplamente passava a ser questionado. Então, ninguém questionava a divindade de Cristo no início. Quando o Ário questionou, o magistério interviu para dizer, não, Jesus, o Filho, é consubstancial ao Pai. Ninguém negava a maternidade divina de Maria. Interviram no concílio de Éfeso quando Nestório começou a dizer que não é mãe de Deus coisa nenhuma. Bom, certamente no momento em que alguns começaram a questionar e a dizer, não, esse livro, aquele livro não deve ser usado, então nesses concílios locais do norte da África, século IV, decidiram, não, vamos dizer a lista, incluindo todos esses livros, inclusive os transmitidos em grego. Como Lutero insistiu e voltou com esse tema, questionando a autenticidade, a canonicidade de livros da Bíblia, então o Concílio de Trento, já no século XVI, daí definiu de maneira definitiva. Até então a Igreja não tinha visto a necessidade de colocar uma pedra sobre o assunto e fazer uma proclamação definitiva. No Concílio de Trento, daí disseram, olha, todos aqueles livros, em todas as suas partes que estão na versão Vulgata, aqueles são os livros canônicos. E quem disser o contrário, está fora, está no erro. Então tem esses dois momentos importantes. Mas voltando, então nós temos essas divergências sobre o cânone, mas tem uma outra divergência que, então, nós vamos tratar, que é com relação não a quais são os livros da Bíblia, mas com relação a como interpretar a Bíblia. E de forma alguma é uma divergência essa secundária. Muitas vezes a própria Bíblia interpreta a Bíblia. Nosso Senhor o tempo todo interpreta passagens do Antigo Testamento. Hoje se cumpriu essa escritura. Às vezes Jesus interpreta o Antigo e o Novo como uma continuidade, né? Não vai passar sem que se cumpra a lei em tudo, né? Eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir, para levar à consumação a lei. Às vezes Nosso Senhor também coloca-se numa posição um pouco de contraste com o Antigo Testamento. Né? Vocês ouviram dos antigos, não matarás. Eu vos digo, mais. Né? Ou, Moisés permitiu que o homem despedisse a sua mulher, mas isso foi pela dureza dos seus corações. Eu digo, aquele que se separa da sua mulher comete e se une a outra, comete adultério, e por aí vai. Então, o próprio Jesus muitas vezes interpreta a Bíblia, não é fácil interpretar a Bíblia, por isso que ele facilitou muitas vezes o nosso trabalho, ele mesmo fazendo isso, e tem muitas divergências. E a principal das divergências
e eu gostaria de mencionar aqui entre o catolicismo e o protestantismo, é que, rejeitando a tradição como norma de fé, o protestantismo iniciou algo que se chama o livre exame da Escritura, né? Então, uma ideia de que o próprio indivíduo, o protestantismo é um fenômeno moderno. É um fenômeno já após todo o fenômeno do nominalismo, é um processo que coincide com o desenvolvimento da filosofia moderna, que é uma filosofia muito subjetivista, na qual o homem vai cada vez mais sendo fechado no recinto da sua razão, da sua subjetividade, e cada vez mais desconfia da possibilidade de fato compreender a realidade de uma maneira efetiva e de compartilhar com os outros o conhecimento dessa realidade. O protestantismo vai levar a uma ideia de que cada um, então, inspirado pelo Espírito Santo, extrai elementos da Bíblia para si e interpreta a Bíblia como quiser. Veja, é claro que a Bíblia ela contém riquezas inesgotáveis e que a Bíblia pode nos falar, até a nós individualmente, em momentos diferentes, coisas diferentes. Em certo sentido, para a Bíblia se aplica aquilo que Jesus fala sobre o reino dos céus, que diz que o reino dos céus é como alguém que retira do seu tesouro coisas novas e antigas, né? Você vai sempre poder ler uma passagem e reler e meditar e aplicar para aquilo que você está vivendo, mas aplicar o quê? Significados espirituais, morais, consequências, mas mesmo assim você vai precisar ter um chão onde se apoiar, que é o sentido mais literal da Bíblia. E esse sentido literal da Bíblia, lógico, qualquer interpretação espiritual tem também seus limites. E não faltaram seitas, grupos heréticos que causaram confusão e causam interpretando a Bíblia de uma maneira desvairada, louca, subjetivista. Mas o sentido literal da Bíblia você vai sempre extrair com a ajuda da tradição e do magistério. Inclusive tem alguns pressupostos que até os católicos deveriam saber. Então, por exemplo, existe uma regra de fé que é a seguinte: a ninguém é permitido interpretar uma passagem contra o consenso dos santos padres da Igreja. Então, se tem algo que os santos padres da Igreja, os santos padres são aqueles primeiros grandes intérpretes que comentaram as Escrituras, começando ali dos padres apostólicos, Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo, passando pelos padres apologetas, Santo Irineu, chegando até o maior deles, Santo Agostinho. Aqueles pontos que têm um prático consenso entre eles, ninguém pode refutar. Então, os santos padres, por exemplo, são unânimes em afirmar que houve o pecado original e que houve um pecado dos nossos primeiros pais e que a nossa atual mísera situação é consequência disso. A ninguém é permitido fazer uma interpretação diversa. Os santos padres, por exemplo, veem naquela serpente o demônio. Então, por mais que você tenha razões para achar que não, ter uma outra... Não, mas você vai ler com os santos padres. A ninguém é permitido interpretar a Bíblia contra o magistério da Igreja. E daqui se extraem 3 princípios interpretativos da Escritura que todos nós deveríamos ter assim um pouco na ponta da língua, na cabeça, porque vale para qualquer passagem da Bíblia que você quiser interpretar. E se vocês prestarem atenção, esses 3 princípios que eu vou enunciar agora se relacionam, respectivamente, à Escritura, à tradição e ao magistério, esse tripé. Então, primeiro, ao ler uma passagem da Bíblia, você deve situá-la na unidade e no contexto de toda a Escritura. Isso quer dizer, em primeiro lugar, na unidade entre Antigo e Novo Testamento, mas também na unidade de outras passagens. Um tema, por exemplo, em que isso é evidente, o tema da relação em Deus entre misericórdia e justiça. Então, se você pegar algumas passagens isoladas, não, Deus é amor, Deus é misericórdia. É verdade. Mas outras passagens, não, mas Deus castiga, muitas vezes na Escritura, ou Nosso Senhor Jesus Cristo muitas vezes fala da geena, do inferno, do fogo que não se apaga.
E aí? Bom, para fazer uma interpretação de cada passagem é preciso, dentro do possível, levar em conta todas as passagens, né, em que se trata da misericórdia e da justiça de Deus. E quanto mais você conhecer a Escritura, portanto, maior facilidade você vai ter para interpretar corretamente passagens da Bíblia. E não cair no erro de pegar um versículo solto, uma passagem solta, uma afirmação solta. Aliás, na própria Bíblia, inclusive, existe a afirmação: Deus não existe, né? Diz o insensato em seu coração, diz um salmo. Deus não existe. Eu pego ali o versículo, Deus não existe. A Bíblia diz que Deus não existe. Isso aí é coisa de louco. E não poucas seitas, maluquices e erros se propagaram nessa base. O segundo critério de interpretação: nós devemos interpretar a Bíblia no respeito à tradição. E é isso que eu dizia. Então, como os santos padres leram isso? Como a igreja na sua liturgia interpreta? Vou dar um exemplo. A igreja na sua liturgia aplica o livro do Êxodo para se referir à Páscoa de Cristo. Então, a passagem do Mar Vermelho era uma prefiguração, um anúncio de uma passagem muito mais importante, aquela passagem da morte para a vida que Nosso Senhor realizou por meio da sua paixão, morte e ressurreição. Então, sem dúvida, nós lemos alegoricamente não significa ler como se não fosse verdade, não, é verdade. Historicamente, os israelitas saíram do Egito e foram em direção à Terra Prometida, Deus abriu o mar para eles. E nós acreditamos que a providência divina dispôs esse fato como um anúncio de um fato muito maior que a providência iria realizar, que seria a paixão, a morte e a ressurreição do Filho único. Mas é um critério de tradição. A tradição lê assim, os santos padres leem assim, a liturgia da igreja lê assim, e por aí vai. E o terceiro critério: nós lemos as passagens bíblicas tendo em consideração e respeitando a analogia da fé. O que é a analogia da fé? É o que se chama a coesão das verdades de fé entre si. Ou seja, uma passagem bíblica, por mais difícil que ela possa parecer de se interpretar, uma passagem bíblica não pode contradizer algo que a própria Escritura ou a Igreja declara como sendo de fé. Então eu vou dar um exemplo que pode nos ajudar. Então, por exemplo, às vezes no Evangelho aparece aquela expressão, os irmãos de Jesus, né? Então, os exegetas começam a entrar em debates infinitos. Afinal, quem são esses irmãos de Jesus? Bom, você pode usar argumentos de ordem linguística, mesmo argumentos dentro da própria Bíblia, para dizer que esses irmãos não são irmãos de sangue de Jesus, no sentido filhos do mesmo pai, filho da mesma mãe. Né? Por quê? Primeiro porque na língua hebraica e aramaico a mesma palavra ar era usada para significar seja irmão de sangue, seja irmão de uma mesma família ou de uma mesma comunidade, de uma mesma tribo. E a Bíblia, o Novo Testamento é repleto de semitismos, hebraísmos, aramaísmos, e isso se transferiu no uso dessa palavra irmão. Outro argumento, porque quando fala ali, menciona alguns irmãos do Senhor, lá o Tiago, irmão do Senhor, né, José, na verdade, eles são filhos de quem? De Alfeu e de Maria de Cleofas, que o próprio Novo Testamento mostra isso. Então, não são irmãos de sangue do Senhor. E um outro argumento que me parece razoável é que, quando nosso Senhor Jesus Cristo se entrega na cruz, ele entrega sua mãe, a Virgem Maria, a São João Evangelista, dando a entender que, então, não tinha um irmão para cuidar dela, porque se houvesse, seria um irmão ingrato, um irmão que não ia cuidar da própria mãe e ia ter que deixar a mãe com um outro. Mas fora isso, não precisaria gastar tempo e saliva para tratar desse assunto. Bastaria um argumento pela analogia da fé. Qual? O que a Igreja ensina solenemente como de fé acerca da Virgem Maria? Ensina que Nossa Senhora permaneceu sempre virgem, antes, durante e depois do parto. Pronto, basta.
com isso já se sabe que a interpretação correta seguramente não é que aquele irmão de Jesus seja filho de Nossa Senhora, pela analogia da fé. A esse respeito, Santo Agostinho, que já tinha enfrentado todos esses problemas que vira e mexe voltam, se colocam essas objeções naquelas concordâncias dos evangelhos que os padres da igreja faziam, Santo Agostinho tinha um critério que é bem interessante. Ele dizia: se eu vejo uma passagem difícil, cujo sentido eu não consigo elucidar e que me parece contraditória ou com a própria Bíblia ou com a fé, de duas uma, aliás, de três uma, ele fala. Ou a tradução que eu estou usando é ruim, e talvez seja um erro de tradução, ou o manuscrito que eu estou usando é ruim. Na época de Santo Agostinho não existia imprensa, então era tudo manuscrito. Então tem algum erro do copista e que está fazendo parecer que é um erro da palavra de Deus, ou eu é que não estou entendendo e pronto. E Santo Agostinho tinha essa simplicidade, embora fosse um grande doutor, ele tinha essa simplicidade de saber que, a Bíblia realmente tem passagens que não são simples e que nós devemos ler com aquela docilidade de filhos de Deus. E por fim, eu dizia que um quarto tema seria o tema que me parece já foi bastante tratado pelo Padre Marcos, da credibilidade da Bíblia, que não me parece seja uma objeção colocada ou por judeus, ou por protestantes, ou por católicos, a não ser aqueles mais assim racionalistas, modernistas. Mas se trata de um tema que veio muito à tona, especialmente no século XIX. Né? Tem um autor católico, um exegeta do século XX, que ele diz assim: se existe um dogma de fé mais comprovado na Escritura, nos Santos Padres, se aquilo que nós chamamos o consenso dos Santos Padres não é uma quimera, mas realmente aquilo que é consenso entre os principais autores sagrados é verdade, então não existe verdade de fé mais testemunhada e documentada na história da Igreja do que a inerrância das Escrituras. Sempre a Bíblia foi lida por judeus, por católicos, por protestantes como um livro divinamente inspirado, sagrado, que, portanto, ensina a verdade. Mas no século XIX isso foi colocado muito em discussão, sobretudo a partir do Iluminismo, mas isso se acentuou mais no século XIX em âmbito cristão, porque o século XIX, marcado pelo racionalismo e por um tipo de pensamento que se chama naturalista. O que é o pensamento naturalista? É a ideia de que Deus existe, tá bom, mas Deus não pode intervir sobrenaturalmente na realidade. É aquela ideia maçônica, deísta, segundo a qual Deus criou o mundo tal como um relojoeiro faz um relógio, deu a corda, deixa esse mundo largado à sua própria sorte, com certas leis que funcionam como uma corda que foi dada, mas ele não vai intervir. E se Deus não intervém, não existe profecia, não existe inspiração, não existe revelação propriamente. Tudo é natural, não existe milagre. E nesse debate, então, a Igreja desenvolveu, até foi útil, como sempre os erros ajudam a Igreja a desenvolver, a aprofundar sua doutrina, a Igreja desenvolveu melhor, aprofundou a doutrina da inspiração, a doutrina da inerrância ou da verdade das Sagradas Escrituras, para responder a um tipo de pensamento que foi se tornando principalmente uma espécie de agnosticismo prático mesmo entre os cristãos. Eu não vou entrar nos argumentos tanto da historicidade de Cristo, porque Padre Marcos tratou muito sobre esse tema, mas eu gostaria de falar de um aspecto que é sobre a Sagrada Escritura enquanto um documento histórico. Porque é o seguinte,
Às vezes a objeção que se faz à Escritura, os racionalistas, os iluministas, os atuais críticos modernos, que usam as técnicas modernas de crítica redacional, crítica textual, crítica de fontes, um dos argumentos que fazem contrários à Escritura é o seguinte: ok, a Escritura tem lá o seu valor histórico, mas a Escritura é eivada de uma certa ideologia e que, portanto, ao considerarmos os fatos históricos ali narrados, nós precisamos ter uma certa desconfiança. Uma primeira objeção que eu faço a isso: ok, alguém vai dizer, a Escritura é ideológica porque... Estou me colocando aqui na cabeça de alguém que não acredita que a Bíblia é inspirada por Deus, que não é o nosso caso. Ela é por quê? Porque ela foi escrita por pessoas que acreditavam naquilo, que pertenciam àquele povo, porque os evangelhos foram escritos pelos discípulos de Jesus. Ah, maravilha, ótimo. Então vamos pensar nas outras fontes históricas que existem da antiguidade. Por que é que a Escritura, então, é mais ideológica do que uma inscrição real que um rei escreve para falar dos seus próprios feitos maravilhosos, grandiosos, de como ele mudou a história do país, como ele fez coisas maravilhosas? Se o Evangelho ele é ideológico porque foi escrito por discípulos de Cristo ou discípulos dos discípulos, por que ele é menos ideológico do que os testemunhos sobre Sócrates, de Platão, de outros discípulos que, enfim, mediaram o conhecimento que você tem de Sócrates? Então, por que vai se negar a historicidade daquilo? Ou vai se negar até mesmo a existência da figura de Sócrates? Seria um absurdo, um disparate. Ou de Pitágoras, que também não deixou nada escrito, né? E depois, uma coisa que é importante nós termos consciência. Em primeiro lugar, sobre a vida de Cristo, né? Jesus não deixou nada escrito. São Tomás de Aquino, ele trata disso, né, e diz que Cristo, assim como os grandes mestres, e até cita Pitágoras e Sócrates, Cristo ele preferiu falar do que escrever. Primeiro porque a fala entra mais no coração. Jesus ensinava com a sua própria vida, com a sua convivência, com a sua caridade, com os seus milagres, e isso entrava mais no coração do que algo escrito. Mas também porque Cristo, o ensinamento de Cristo é tão grande, tão profundo, que qualquer escrito ficaria parcial, né? Para que não reduzissem o ensinamento de Cristo a simples fórmulas. Por isso, ele inspirou 4 evangelistas. Não inspirou só um, inspirou 4. 4 com perspectivas diversas, com enfoques diversos, que se dirigiram a destinatários iniciais diversos, embora os evangelhos tenham um alcance universal, que tinham interesses teológicos diversos, estilos diversos, características diversas, e isso nos ajuda a enriquecer o testemunho sobre Cristo. Mas além disso, nenhum personagem antigo conta com o testemunho, primeiro, de 4 contando a sua vida. E aqui é importante até ter em conta que os evangelhos, em certo modo, são um estilo literário sui generis. Né? Muitos textos da Bíblia seguem padrões literários já conhecidos. Os evangelhos são estilo sui generis, porque é um tipo de escrito narrativo, mas que inclui no meio parábolas, inclui profecias, apocalipses, cânticos, uma série de gêneros literários, é uma coisa meio sui generis. Nenhum personagem histórico é contado com tanto detalhe e de 4 pontos de vista diferentes. O Evangelho, repito, o Evangelho de São Mateus escrito na Palestina, o Evangelho de São Marcos escrito em Roma, o Evangelho de São Lucas em Antioquia, de São João na Ásia Menor. Nenhum personagem foi comentado como Cristo foi por tantas pessoas, por São Paulo nas suas epístolas, por São Pedro nas suas epístolas. Existem escritos cristãos que vêm até hoje do 1º século, como um escrito chamado a Didaquê, ou a Doutrina dos Apóstolos, que faz menção a Cristo, a morte de Cristo, como algumas passagens do Novo Testamento que contam, fazem um breve compêndio da vida de Cristo.
ou a carta de Barnabé, ou pensemos nos padres apostólicos, logo dos primeiros séculos, Santo Inácio de Antioquia. Como seria possível que um sujeito que viveu na Palestina, que do ponto de vista do Império Romano era absolutamente insignificante, politicamente, um indivíduo fizesse um monte de discípulos que saíssem nos mais variados lugares do mundo falando em detalhes sobre a vida dele, propondo-se a imitar o exemplo que ele deu e, mais do que isso, dispostos, como a maior parte deles esteve, a morrer por ele. E o Papa Bento XVI afirmava que a interpretação mais profunda do Evangelho é dada pelos santos. E é interessante olhar que na vida dos santos, alguns santos tiveram as suas vidas mudadas, transformadas às vezes por um versículo da Bíblia. Santo Antão, que ouviu, vai, vende o que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e mudou. Santa Teresinha, que criou toda a pequena via a partir daquela passagem de São Paulo, eis que vou mostrar-vos um caminho incomparavelmente superior, e mudou a sua vida e criou a pequena via. Santo Inácio de Loyola, que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se ele vier a perder a sua alma. Agora, nós podemos dizer também que um dos não só os intérpretes mais profundos, mas dos grandes garantidores da veracidade dos evangelhos são os santos, porque eles tiveram virtudes heróicas, humanamente inexplicáveis. Eles não, Deus através deles realizou milagres, comprovando aquelas palavras de Cristo: aquele que crê em mim realizará as obras que eu faço e as fará ainda maiores. E eles aceitaram morrer por Cristo. São Paulo diz, quando São Paulo está falando da morte de Cristo, dificilmente alguém morreria por uma pessoa boa. Cristo morreu por nós quando éramos pecadores. Por Cristo, um exército de mártires deu e ainda dá a vida por causa dele. Tem um testemunho, um relato, que seria um apanhado de conversações com Napoleão, quando Napoleão estava já prestes a morrer, lá na ilha de Santa Helena. E Napoleão, uma das coisas que ele diz é que com certeza Jesus é Deus. E uma das coisas que Napoleão fala é assim: eu estou aqui, já tive exércitos que me obedeciam e que conquistaram o mundo. Hoje, se eu der uma ordem, nenhum soldado me obedece. Mas Jesus viveu há tantos anos e tem um exército de pessoas, multidões dispostas a obedecê-lo na sua consciência, nas suas ações, na sua vida. Enfim, isso de uma maneira especial na vida dos santos é um testemunho da credibilidade da Bíblia, de que as palavras da Escritura não são simplesmente palavras mortas, não são simplesmente um relato histórico com mais ou menos imprecisões, como pensam os racionalistas, não são simplesmente uma elaboração piedosa, religiosa, feita por um grupo de uma seita, mas elas são verdadeira transmissão da revelação divina, elas são verdadeiramente inspiradas por Deus e por isso elas são verdade e são vida. Então vamos terminar rezando, invocando Nossa Senhora. Tem uma homilia de Santo Agostinho, que Santo Agostinho diz que antes de conceber o verbo, a palavra, na carne, Nossa Senhora aceitou o verbo da palavra dita por Deus, das Escrituras, e isso a predispôs, ela se tornou assim mãe na ordem da fé, antes de se tornar mãe na ordem da carne. Então vamos pedir a Nossa Senhora, que as palavras do Senhor sejam espírito e vida, que modelem a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas intenções, a nossa ação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém.